Bom dia. Bom dia. Vou anotar aqui que eu não anotei. É o 33º Café com Terapia. Se eu não estiver enganada, né? Porque nesse período de mudança em que eu me encontro, é o 34º Café com Terapia. Sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas, viu? Rô Santos, bom dia. Eu vou fixar aqui o conteúdo. Pronto, conteúdo fixado. Genciana, bom dia. Olha aqui, ó. Eu botando a mão aqui nesse símbolo que representa, né? Que me lembra sempre a minha ancestralidade, meu avô, na verdade, né? Que em função de toda a história dele, conforme eu já contei aqui no café, em honra a ele e a todos eles, eu coloco aqui esse modelador de sapatos. Sempre me dá força, assim, quando eu por acaso ensaio a esmorecer, eu olho para esse modelador de sapatos e sigo. Né? Bom dia, como passaram? Eu estou muito bem, Rô Santos, obrigada. Ângelo, bom dia, bem-vindo ao nosso café. Fabiane, bom dia também. Todos vocês estão bem? Eu vou confessar para vocês que hoje eu não tenho café aqui, eu tenho chá, porque nesse período da mudança, né? Porque a mudança não é só colocar tudo dentro do caminhão e mandar para o lugar, é também a parte burocrática, administrativa, encontrar um imóvel, enfim. Então é chá. Hoje é chá de camomila, que é para me ajudar a seguir esses dias. Uma iluminada semana também para você, Fábio. Bom dia, bom dia. Bom, me digam então se tá tudo bem com a iluminação, se a música tá muito alta, eu posso abaixar o volume dela. Me deem essas dicas, é vocês que estão me assistindo, porque para mim tá tudo ótimo, né? E você com seu chimarrão, né, Genciana? Ótimo, isso aí. É o que nos faz feliz. Tchim, tchim, então. Você com seu chimarrão e eu com o meu chá de camomila. Bom dia, Estela. Muito bem-vinda. Bom te ver aqui de novo. Tudo perfeito, Genciana? O volume também? Então, perfeito ainda. Melhor ainda, então. Tudo ótimo para o Ângelo também. Gratidão. Bom, hoje o tema de hoje é depressão, né? Um pouco mais claro, Fábio? Deixa eu então trazer para cá. Melhorou? Acho que melhorou, né? Pronto, acho que agora tá melhor. Senão eu fico muito brancona, eu já sou branca com essa luz toda. Dirlene, bom dia. Então, o tema hoje é depressão. E eu fiquei assim tentando racionalizar por que eu escolhi o tema depressão, né? E ontem eu descobri por que eu havia encontrado esse tema. Porque amanhã já começa o mês de setembro, nós já estamos uma semana em que a segunda-feira encerra o mês de agosto e a terça-feira inicia o mês de setembro. E o mês de setembro é um mês dedicado, é o mês da cor amarela. A Fábio que me lembrou disso. É o mês da cor amarela, é uma cor que nos faz lembrar que a quantidade de suicídios ela não é pequena, ela é grande e ela precisa ser olhada, marcar o tempo aqui, ela precisa ser olhada, ela precisa ser cuidada, né? Professora Valéria, bom dia. O suicídio que ocorre muito entre jovens, ocorre também com os adultos. E a depressão, ela pode ser o caminho para o suicídio. Então, isso, Fábio, muitos girassóis amarelos marcando o mês de setembro. Gratidão. Então, lembrar que nós temos hoje no Brasil em torno de
12 milhões de brasileiros sofrem de depressão, sofrem com a depressão. Então a depressão ela é uma doença. Antigamente, quando eu era mais jovem, na minha juventude, era assim, isso é frescura, isso é bobeira, levanta da cama, vambora. Escutei muito, vou dar um tanque de roupa para lavar para essa pessoa, que essa depressão vai embora rápido, né? Então era considerado assim, por uma ignorância, né? Por ignorar que isso é uma doença muito séria, a depressão. Ela é uma doença que pode nos levar à morte, né? Então, a depressão, ela precisa ser olhada de fato com muito carinho e com muito respeito, tá? Então, ela é considerada pela OMS, Organização Mundial da Saúde, como o mal do século. Então vejam, se ela é considerada o mal do século, gente, quando eu peguei essa informação de 12 milhões de brasileiros podem sofrer com depressão, talvez essa informação... Eu confesso que eu não olhei a data direitinho, eu busquei uma informação e coloquei, mas hoje com a pandemia, hoje com o isolamento social há 6 meses, esse quadro aumentou, esse número aumentou, é certo que aumentou. Né? Então, muita atenção, muito carinho com as pessoas que vivem perto de você e que demonstram uma tristeza recorrente. Às vezes um sorrisinho amarelo, né? Às vezes um ânimo apagado, um brilho que já não existe mais. Atenção e carinho com esta pessoa. Sem ficar querendo insistir com ela, levanta, vamos, força. Não, ao contrário, dá o ouvido, dá o coração, dá o ombro. Se ela quiser, se não quiser, respeita também. Então, assim, atenção, muita atenção com a depressão. Eu só quero lembrar que a constelação familiar, ela não é uma bula de diagnóstico, tá? Não acredite que vou fazer uma constelação para me diagnosticar de algum mal que eu esteja passando, sofrendo. Não. A constelação familiar não tem essa função, não tem esse objetivo. E sim, a constelação familiar ela é uma ferramenta que nos auxilia a mostrar para a pessoa o que é que existe por detrás daquela dor. O que é que existe por detrás daquela doença. O que é que existe? Então, quando a gente abre uma constelação familiar, a gente muitas vezes consegue ver, junto com o consultante, em que emaranhado que essa pessoa se encontra. E nós, enquanto terapeutas que estudamos a respeito dessa linguagem, a gente vai conseguir ajudar essa pessoa que consulta a entender que ela está, então, emaranhada, às vezes, a uma tristeza profunda que a mãe dela teve. Às vezes, bom, eu já falei isso uma vez e falo novamente, o período de quando nós estamos no ventre de nossa mãe, nós conseguimos perceber na primeira ou na segunda ou na terceira camada do útero, cada uma dessas camadas, ela nos traz uma informação diferente para o bebê, para o feto. Então, eu não sei dizer agora aqui, essa parte da aula eu não decorei, mas essas camadas, elas interferem na formação emocional desse bebê, dessa criança. Então, nós temos. Então, se a nossa mãe, enquanto nos gerou, sofreu de depressão, ou se ela sofreu de ansiedade, ou se foi de muita tristeza, ou se foi de abandono, ou enfim, nós vamos estar recebendo essa informação. E aí, na idade adulta, ou na jovem, ou mesmo criança, existem crianças que apresentam quadros
depressivos são raros, mas existe porque a criança ela brinca, né? E ela é verdadeira com o sentimento dela. E ela brinca. Então, quando a criança... Mas quando você se deparar com uma criança, ou se a tua criança em casa tá mais cabisbaixa, muita atenção com isso, né? Às vezes o nosso sentimento de depressão ele tem a ver com uma tristeza, um amor interrompido na nossa existência mesmo, né? Mas às vezes não. Às vezes nós estamos alinhados a uma lealdade invisível ancestral. Então a constelação familiar ela vai nos ajudar a olhar isso, mas ela não vai dar o diagnóstico, tá? então quando... Tomar um gole aqui da minha água. Quando um cliente chega para mim, faz a constelação, e mesmo com a constelação, mesmo sendo identificado ali aonde podem estar os emaranhamentos, e daí mesmo assim, um mês depois, essa pessoa me pede uma nova constelação com a mesma questão, então já não é mais comigo, já não é mais com a constelação, né? E aí eu oriento que a pessoa procure um médico psiquiatra. Procure psiquiatra por quê? Porque aí este médico vai nos dar um medicamento, vai dar para essa pessoa um medicamento que vai ajudar nessa questão dela. Porque a gente não pode negar todo o auxílio da ciência. A gente não pode negar, né? Que a ciência... Quantas mulheres morreram, quantas pessoas morreram lá no século XVIII ou mesmo antes porque eram consideradas bruxas porque descobriam medicamentos. E daí a gente vai agora dizer que não, que um médico psiquiatra, que os remédios não vão nos ajudar? Aí seria me falta a palavra aqui agora, mas seria uma ignorância muito grande, né? Então a constelação familiar, ela não vai diagnosticar, mas ela vai nos ajudar a apontar aonde pode estar o vínculo, a lealdade com esse ancestral, tá bom? Antes de eu continuar aqui, quero dar as boas-vindas para o meu querido amigo e professor Sérgio Luiz, que entrou aqui agora, no mesmo instante em que a Maia entrou também. O Sérgio Luiz Silveira, eu sempre falo dele aqui no café, né? Ele vai estar hoje à noite conosco falando de doenças psicossomáticas. Então, Sérgio, ele foi meu professor na formação de constelação familiar. Ele também foi coordenador do curso. Hoje ele tem 3 grupos de curso, todos online, né? E ele estará com a gente hoje à noite. Ele no momento está dirigindo, ele falou para mim que não podia ficar ao vivo porque é muito irresponsável, né? Ele está mandando uma carinha aqui de tchauzinho, querido demais ele. Uma pessoa que tem um estudo muito aprofundado a respeito da constelação e das doenças psicossomáticas. Então não percam hoje à noite aqui no Libélula Constelação, às 8h30 da noite, live com o querido professor Sérgio Luiz, tá bom? Bem, continuando, então, que isso fique muito claro, tá? Nunca considere que a constelação familiar ela vai te trazer uma bula de remédio, né? Se é mais profundo, às vezes a constelação, e lá com o Sérgio presenciei algumas vezes em constelações que ele fez, eu presenciei pessoas que chegaram para constelar essa tristeza e saíram de lá muito melhores. Eu não sei, eu não era constelador, então eu não acompanhei o papel que essa pessoa chegou, aonde que essa pessoa chegou, né? Mas, volto a dizer, se mesmo com uma constelação, quando a gente ajuda a que essa pessoa olhe a lealdade em que ela se encontra com o seu ancestral, ou até a lealdade com a sua infância, né? Até a lealdade com o momento intrauterino, era essa palavra, a palavra veio. Se ela ainda está muito vinculada a essa dor
vivida lá no útero, então precisa de fato olhar para isso. E se mesmo com a constelação, isso por uma semana fica bem, fica legal, então eu estou bem, vou ficar com os meus chazinhos, com reiki, com meditação, perfeito, sensacional. Mas se em uma semana ou em 15 dias volta tudo de novo, é muito sério. A depressão, ela é uma doença, né? Então é importante ter um médico psiquiatra. Eu essa semana orientei a um cliente meu, a um consultante, a procurar um médico psiquiatra para poder olhar, ajudá-lo a viver esse momento que ele não consegue sair desse estado de tristeza que ele se encontra. Entende? Então eu orientei. Tomara que ele procure realmente, porque é o remédio, de novo, nós não podemos descartar o papel da ciência, da medicina. É claro que lá na live, eu não vou lembrar o número dela, mas foi logo no início, inclusive quando eu convidei a Néria, né, que formou também nessa primeira turma do Sérgio, a Néria trouxe pra gente sobre a alimentação, né? O quanto a alimentação ela é o nosso medicamento melhor, né? Fábio. A Fábio fala que é necessário uma rede de apoio. Uma rede de apoio, exatamente. Então, aí a Néria, ela trouxe da alimentação como nosso primeiro medicamento. Aí eu lembrei que quando a gente tem a chance de poder mamar no seio de nossa mãe, a gente toma o colostro, que é o primeiro antibiótico natural que a gente tem, é o colostrozinho, aquela coisinha mais amarelinha que sai do peito da nossa mãe. Ali é a primeira vacina, né? Se a gente consegue ter uma alimentação bacana, mas só que, claro que a alimentação ela vai nos ajudar muito, mas a gente não pode esquecer da lealdade que nós temos, invisível. E aí, muitas vezes, é um médico com medicamento, médico psiquiatra com medicamento que vai nos auxiliar. E aí, muitas vezes, já me perguntaram uma vez se a pessoa muito depressiva, um estado de depressão muito profundo, se vale a pena ela fazer uma constelação. Se ela quiser, talvez valha a pena. Mas como a Fábio está dizendo aqui, é uma rede de apoio. Então seria uma constelação junto com médicos, junto com remédios, para que ela até consiga lá na frente desmamar do remédio. Né? Que ela consiga lá na frente ou não, isso vai depender do grau de compromisso que essa pessoa está em lealdade a essa dor lá de trás e que ela traz aqui na vida de hoje. Entendem? Tá claro isso? Oi, Pati, bom dia. Tá claro isso? Então, enfim, a gente não pode afirmar e dizer que é com constelação que eu vou resolver tudo na minha vida. Eu resolvi um monte de coisa. O Sérgio aqui é prova disso. A Paty Tedesco também. Eu resolvi, muita coisa na minha vida, na questão emocional. Física, eu não tomo remédio para nada. E eu deposito isso nas constelações que eu fiz, sim. Nas limpezas de memória, na honra aos ancestrais, honra ao meu pai e minha mãe acima de tudo. A Paty está dizendo aqui que eu também. Mas é que eu digo, Paty, que em função da minha idade e na menopausa, é muito comum que as mulheres tomem reposição hormonal. Não estou dizendo que não é importante não, tá? Estou só dizendo que eu não tenho a necessidade ainda de tomar medicamentos. Então, meu medicamento é a comidinha feita todo dia, o chazinho para poder dormir e as meditação, eu vou falar isso sempre nos nossos cafés aqui. A meditação, ela é
fundamental. E agora eu tô conseguindo, viu? Acordar às 6 horas da manhã para fazer meditação com o Tadashi. Que ele começa dizendo, vamos ser felizes? Bom, deixa eu ver o que mais que eu anotei aqui. A parte diz que curei as minhas questões com constelações e outros, né? Sim. Tem mais uma coisa aqui que eu anotei, que é com relação a constelação familiar e os médicos, ou mesmo os psicólogos, que a constelação familiar, ela não está aqui para ocupar lugar de ninguém, tá? Rossantos, eu já falo sobre o seu comentário. A constelação, ela não está aqui para ocupar lugar de ninguém, para ocupar lugar de médico, psiquiatra ou dos psicólogos. Não está. Mais uma vez, a constelação familiar é mais uma ferramenta. É mais uma ferramenta. Você pode escolher a ferramenta que você mais se identifica, que você mais se sente melhor. Porque não é porque uma pessoa falou para você, olha, você tem que fazer uma constelação e e você vai lá e faz. Mas aí você não se identifica com aquilo, vai forçar a barra, por quê? Tá tudo certo, né? A Rô diz aqui que ainda não conseguiu fazer a meditação. Tá no caminho. É isso aí que você falou, tá no caminho. É não desistir, é a persistência. Professor Alexandre, bom dia. Eu sei que você já chegou aqui. Professor Alexandre me ensinou muito isso, né? Da persistência. Perfeito. Como é que é, professor? Me lembra. Feito é melhor que perfeito. Então é importante fazer, nem que seja um pouquinho. Hoje o Tadashi, ele disse na meditação, você consegue fazer 5 minutos? Ótimo. Já ficou confortável com 5 minutos? Aumenta para 10. Ficou confortável com 10? Aumenta para 15. E aí vai aumentando o tempo, entendeu? E quando você vê, você está fazendo 1 hora de meditação. Eu ainda não consigo 1 hora, mas 30 minutos eu já consigo. Bom, então voltando para o nosso tema, não que meditação esteja fora do nosso tema, ao contrário, a meditação nos ajuda muito. Então isso, tá? A constelação familiar, ela não está aqui para tirar o lugar de ninguém. Como a Fábio falou mais acima, é um grupo, é uma rede de apoio que a gente precisa ter, tá bom? E também nós vamos passar por vários momentos de tristeza. A tristeza, ela vai acontecer sempre, a gente vai se esbarrar por ela. É estranho uma pessoa, lembra que a gente falou aqui num café anterior? É estranho uma pessoa estar o tempo inteiro feliz, sorrindo feliz. Eu acho estranho isso. Não que você não que você não possa demonstrar porque você está fora da sua casa ou fora do seu ambiente confortável, que você tem que mostrar que você está triste. Não, aí não. Mas essa alegria permanente, que aliás foi o tema da live da Paty Tedesco hoje, né? Onde está a minha alegria? Essa alegria permanente, o tempo inteiro, ela está escondendo alguma coisa, né? Então, olhar com carinho também para isso, né? A alegria em excesso. O que é que essa pessoa está querendo esconder, né? Gente, a depressão, ela é uma coisa tão séria e tão camuflada e tão disfarçada que o melhor lugar para se disfarçar a depressão é no ambiente de trabalho. Por quê? Porque a gente não quer ser demitida, né? A gente não quer ser demitido do local de trabalho. Então a gente está sempre apresentando uma tristeza disfarçada. E aí ela explode, muitas vezes, no teu relacionamento interpessoal, no ambiente de trabalho. Em casa, com a mãe, com o pai, se você mora ainda com eles, ou com o seu parceiro ou parceira, a gente até consegue demonstrar mais o momento em que a gente está de tristeza, né? E aí, enquanto eu preparava aqui o nosso café de hoje, eu lembrei, e enquanto eu me arrumava, na verdade, eu lembrei, desculpa,
eu lembrei de uma música do Djavan, que o nome dela é Sorri. Eu anotei um trechinho, eu não vou cantar, mas ela fala assim que sorri quando a dor te torturar e a saudade te atormentar, os teus dias tristonhos. Sorri. Vai mentindo a tua dor e todo mundo irá julgar que és feliz. Entende? Então, onde é que tudo isso é real? Então, lá no local de trabalho, ou às vezes até com o teu relacionamento, você disfarça a tua dor com medo de perder esse relacionamento. E aí é muito sério, né? Tem um post que eu fiz nesse final de semana, não vou lembrar o nome dessa autora, mas ele diz assim que mais ou menos assim que uma amizade, um relacionamento onde você te exige o silêncio, saia dele, né? Então você está num relacionamento onde você não pode falar das tuas angústias, das tuas tristezas, é um relacionamento estranho, né? Seja ele com o pai, com a mãe, com os irmãos. E é claro que a gente vai estar se protegendo de alguma forma. Até o medo é uma proteção, desculpa, né? Porque se a gente não tivesse medo, a gente debruçaria ali, naquela janela que é 13º andar, atravessaria a rua sem olhar. Então o medo ele é uma proteção, mas atenção com a tristeza. Essa a gente precisa ter muita atenção. Eu já vou ler os comentários, deixa eu só terminar de ver aqui o que eu anotei, né? Que não é simples olhar para a pessoa com depressão e simplesmente fazer a constelação, já falei sobre isso, né? Outra coisa também, a autodesvalorização, sabe? Quando a gente fica se autodesvalorizando, isso é sério demais, sabe? Quando te chega assim um sentimento de inutilidade, ai, para que eu vivo? Para que eu estou aqui? Eu não sirvo para nada, né? Eu não tenho valor nenhum. Quando você começar a ter esse tipo de sentimento, para tudo, olha para isso. Se sozinho ou sozinho você não conseguir olhar para isso, busque terapia. Hoje eu escutei na meditação com o Tadashi que ele faz terapia desde os 18 anos de idade. E que ele faz meditação desde essa idade também, com intervalos, né? Ele hoje tem 60 e alguma coisa. Então tem pessoa melhor para falar pra gente que o quanto a meditação e o quanto a terapia, elas são necessárias para a gente estar nesse planeta com tantas coisas acontecendo. E hoje, hoje com a pandemia, com o isolamento, eu tô isolada há 6 meses. Eu e meu filho estamos em isolamento, em respeito ao vírus, em respeito ao outro, né? Porque a gente pensa assim, eu e ele, se eu me contamino e se eu tenho a doença, eu vou ocupar um lugar no hospital. De repente, uma pessoa que não teve chance, ela teve que sair para trabalhar e ela teve que ficar mais em risco. Então, esse momento da pandemia, ele é um momento onde a depressão tem aparecido com mais facilidade, né? Com mais velocidade. E às vezes ela estava guardadinha lá, a depressão, esperando o momento certo para aparecer. Então, muita atenção com aqueles que estão perto de você. E se nesse momento você se menospreza, se sente em menor valor do que muitas pessoas, muita atenção para isso. Procure ajuda, né? A Fábio mesmo aqui, ela diz, ela tem ela me comunicou no Instagram dela sobre que até, Fábio, eu não consegui entrar ainda. Terapeutas que podem ser solidários nesse momento de uma forma online, né? E isso é maravilhoso. Então existe ajuda online. Existe. Não se renda à depressão. Não é uma coisa, não é balela, é uma doença.
que pode começar desse tamaninho e pode crescer gigantescamente. Tá bem? Deixa eu ver o que mais que eu anotei aqui para ler os comentários de vocês, que eu tô louca para ler. Sim. Tá. Até grifei com o meu marca-texto. Nas constelações familiares, o que a gente nota e percebe? Né, que as pessoas que não conseguiram ainda tomar o pai e a mãe da forma como eles são, com o emaranhamento que eles têm, aceitando o destino como é, essas pessoas mais facilmente entram em depressão, tá? Então, você tomar pai e mãe do jeito que não é uma coisa simples da noite pro dia, não é como tomar um gole de água. Mas é um processo, e é um processo lento, e que pode durar alguns anos, dependendo da sua entrega para a questão. Então, nas constelações, a gente consegue observar que as pessoas que vêm com a dificuldade de aceitar o seu destino, ou com a dificuldade de aceitar o destino do seu pai e da sua mãe, ou de seus ancestrais, são as que mais facilmente entram em quadros de depressão de vez em quando. Tá bem? Então, eu notei aqui, eu vou levantar o caderno um pouquinho, porque está bem aqui embaixo. Tomar o pai e a mãe é tomar o sagrado do pai e da mãe. É tomar a vida como ela é, com o seu destino, como ele é. Eu não estou dizendo aqui pra gente, eu tenho um destino tão, né, embolado, emaranhado e, tá bom, vou aceitar. É assim, não. A gente pode modificar isso. A gente pode tornar isso mais pleno, olhando pro pai e pra mãe, olhando pros ancestrais, aceitando e honrando cada um deles na nossa vida. Tá bem? Acho que hoje era isso. Eu vou ler os comentários de vocês antes da gente terminar. Deixa eu ver aqui. Vamos ver. Maurício, que bom que você está aqui, bom dia. Todos vocês, né? Eu fico super feliz com a chegada de vocês. Então tá, é o apoio, né? Uma rede de apoio, sim. Nunca a gente pode acreditar que a gente vai conseguir sozinho ou sozinha sair de uma depressão. O tema hoje é depressão. Então, não vamos. A gente precisa de ajuda. A gente precisa de apoio. Precisa muito, né? Tá, e a Rô Santos traz que um problema sério dela é com a respiração na hora da meditação, né? Talvez isso tenha a ver com ansiedade, Rô. Como é que está a sua ansiedade? Porque a ansiedade, que é quando a gente olha sempre muito para frente e não olha para o aqui e eu agora. Então a ansiedade, ela pode impedir que a gente tenha uma respiração adequada para meditar. Mas não desista. Vai respirando, respira o que você consegue. Respira o que você consegue, porque a mente muito acelerada, muito ativa, ela atrapalha o processo de respiração, sim. Mas é um exercício, Cada dia um pouquinho. Sempre que você lembrar ou que você se vê muito acelerada, para 2 minutinhos contigo. Puxa o ar pelo nariz e solta pelo nariz. Depois você vai conseguir puxar o ar pelo nariz e segurar. Conta até 3 e segura 3. Ó, vamos lá, todo mundo? E solta 6. Em 3 tempos, para puxar o ar, ocupar os pulmões, contar até 3, segurando lá nos pulmões e solta em 6 tempos. Aos pouquinhos, no seu tempo e no seu ritmo, sem se chicotear, viu, Rô?
porque a gente vive num mundo muito estressado, né? A Genciana traz que o ideal é saber equilibrar momentos de euforia com momentos de tristeza. Ou euforia com alegria, né, Genciana? Porque às vezes a pessoa confunde a euforia com a alegria, né? Ou às vezes confunde a euforia com a ansiedade, ou talvez a ansiedade e a euforia elas estejam juntas, né? Então sim, Genciana, poder equilibrar essas duas coisas, mas aí esse equilíbrio nesse tempo moderno, nessa sociedade contemporânea, pós-moderna que a gente vive, é difícil, não é impossível. Eu vou de novo defender a meditação. A meditação nos ajuda demais, mas requer exercício, persistência e insistência para que ela possa acontecer. Porque a depressão, ela é uma doença, assim como o câncer, né? É uma doença silenciosa, que ela vem vindo aos poucos. Então, se a gente não cuida, a gente de repente, parece que de repente está depressivo, mas não foi de repente. É um processo lento e gradual. A Fabiane, né, que é mesmo as máscaras do trabalho, sim. O ambiente do trabalho exige que a gente use muitas máscaras. Até porque as pessoas não têm responsabilidade sobre a nossa tristeza, né? Sobre o momento triste que a gente está passando. Essas pessoas não têm responsabilidade sobre isso. Então, é com a gente. Então, a gente não vai ficar demonstrando a tristeza sempre. Mas um cuidado com a alegria em excesso. Que eu já falei num outro café, essa alegria, às vezes em excesso que a gente apresenta, incomoda quem não consegue ter, né? E, enfim, o melhor é a gente ser quem a gente é mesmo, né? Mas com cuidado de não afetar demais as outras pessoas, porque local de trabalho é local de trabalho, não é a nossa casa, né? Ah, prof, obrigada, professor Alexandre. Estou desejando aqui ótima live, né? A Genciana traz, a Marina Guzmão manda coraçõezinhos para você também. Genciana traz que a depressão é uma doença invisível, que eu acabei de falar, que algumas vezes é mascarada por falsos sorrisos e momentos de euforia, dificultando ser detectada por quem está perto. Excelente, Genciana. Isso mesmo. Mascarada por euforia. Isso. Por isso que a gente tem que sempre ficar atento. Sabe umas notícias que aparecem às vezes assim? Nossa, mas aquele menino, aquele rapazinho, era sempre tranquilo em sala de aula, sentava lá no fundo, tava lá, não se envolvia com ninguém, tava tudo bem. De repente o rapaz aparece com uma metralhadora e sai metralhando todo mundo. Quer dizer, muita atenção com esses silêncios, né? Muita atenção. Isso mesmo, Genciana. Obrigada pela sua contribuição. A Rô Santos fala, tá bom. Alegria de verdade. O professor Alexandre traz um comentário. Ele diz assim, que tem observado um movimento de depressão e problemas cardíacos nas pessoas ao meu redor neste momento de melhor relacionamentos com a Covid. Sim, professor, sim. Acho que estamos vivendo pós-choque. Faz sentido? Faz. Faz sim. É isso mesmo, um pós-choque, né? Primeiro a gente entrou naquele estado de choque quando a pandemia chegou e tudo mais, e aquela loucura nos supermercados, pessoas comprando quilos de papel toalha, de álcool em gel, enfim. E aí depois entra naquele estágio de ok, me acostumei, é isso mesmo, agora é assim, eu vou ter sempre que ter uma máscara, vou ter que ter sempre álcool em gel na minha bolsa, no meu bolso, mas olha, o quadro já está em 120 mil mortos no Brasil. E aí a pessoa pode sim entrar naquele momento de pode ser eu, daqui a pouco pode ser eu quem serei acometido por esse vírus. E aí
pode atacar sim o coração, a ansiedade, a pressão. E aí eu falo de novo, meditação. De novo vou falar meditação, conexão desse chakra aqui, a mente com o nosso chakra cardíaco e com o nosso eu superior. A meditação vai nos ajudar a encontrar e a atrair bons médicos, boas amizades, bons relacionamentos, melhorar a nossa relação em casa. A meditação é olhar para si e é muito, muito, muito importante. A constelação familiar também ajuda demais, porque aí a gente olha, ajuda a gente a olhar ao que nós estamos em lealdade ancestral, né? Lauren, é Lauren, né? Não, Lauren, é um Júnior, Laurênio Júnior, desculpa. Bom dia, bem-vindo. Maurício, bem-vindo também. Márcia Terezinha, bom dia. Maurício fala assim, o lance é não entrar nessa vibração. É isso aí. Coraçãozinho amarelo, né, Maurício? Isso aí. Eu vou distribuir um monte de coração amarelo também nesse mês de setembro, para a gente ficar atento e atenta para essas pessoas que estão silenciosas. Tá bom, então? Mais algum comentário sobre hoje? Dúvidas? Perguntas? Não? Vibrar através da meditação. Isso aí, Maurício. Isso aí. Ju Santos, bom dia. Então, por hoje é só, né? Fizemos 41 minutos, 42 de live hoje. Então, mais uma vez eu vou lembrar que hoje à noite, às 8... Gratidão a eu, Genciana. Hoje à noite, às 8h30 da noite, live com o professor e constelador terapeuta Sérgio Silveira, às 8h30 da noite. Muito obrigada a você, Rô. É um lindo dia para você e todos nós. Sim, lindo dia para todos nós. Hoje à noite voltem. Essa live vai ser muito bacana. Ele vai falar sobre doenças psicossomáticas. Uma pessoa que estuda muito sobre isso. E vai nos ajudar a compreender muitas coisas dentro do que a gente acredita que que a doença é de fator externo, mas não é. Ela está aqui, produzida aqui dentro. Tá bem? E vai lá na minha bio, clica lá, vê qual o lugar que você se acha mais confortável para poder fazer contato sempre comigo, que diariamente eu posto assuntos sobre o autoconhecimento, tá bom? E lembrando que a minha agenda sempre estará aberta para você. Eu sempre encontro um lugarzinho lá, tá bom? Um bom dia para todos e para todas e um feliz final de agosto e início de um setembro amarelo. Tchauzinho, até amanhã.